Olá pessoal, nosso 11º vídeo, né? Vídeo 11 já, como passa rápido, né? A gente está passando aí de 5 horas mais ou menos de bate-papo e tem sido aí uma satisfação muito grande para mim poder tá dividindo esse momento com vocês e contribuindo, né? Como eu menciono no primeiro vídeo, o desafio foi trazer um curso que nós levamos presencial para algumas localidades do país, um curso denso, né, que trata de uma série de elementos, trazer para o virtual, mantendo aí os exemplos, tentando manter a orientação naquele sentido, né, mas de uma forma simples, tranquila, bastante exemplificada, para que a gente possa compreender realmente como que a LGPD vai impactar a nossa área de saúde. Nesse 11º vídeo eu quero tratar com vocês um assunto chamado governança de dados, né? Governança de dados pessoais nos termos da LGPD. Nós temos em saúde governança clínica, né? Que é onde se estabelece ali os parâmetros, o diretor técnico em especial, junto com a diretoria da empresa, né? Da instituição, define os parâmetros de funcionamento e a gente tem ali regras que vão de como a atuação da equipe assistencial vai se dar, né? Até punição, previsão de exclusão, isso enfim. Não muda muito quando a gente fala em governança de dados pessoais, né? Também precisamos de uma política de segurança, a gente vai falar muito disso para frente, a importância de ter uma política de segurança bem descrita. Nós precisamos de uma política de conduta de pessoas e essas políticas estarão dentro do nosso plano de governança aí, de SI, de segurança da informação. Então, de onde sai isso? Por que eu tenho que ter isso agora? Bem, o artigo 51 da LGPD, ele traz para a gente algumas informações sobre o plano de governança. E eu quero destacar com vocês alguns itens que são obrigatórios do plano de governança que vocês vão escrever, tá? O primeiro deles é o compromisso do controlador. O que a gente fala sobre o compromisso do controlador? Eu venho dizendo com vocês, em todos os vídeos praticamente eu repito isso, a implantação da LGPD vai passar por investimento em segurança, vai passar por investimento em segurança de tecnologia, obviamente, vai passar por investimento em processo, em adequação de processo, revisão de processo, especialmente a sua implementação muda muito o processo, a fase de levantamento vai mostrar para a gente que eu tenho muitos dados para minimizar, alguns dados simplesmente para deixar de coletar, algumas rotinas ou ações que eu tenho, documentos, composição, acesso que a gente vai mudar. Mas principalmente eu venho dizendo para vocês que não se implanta LGPD sem mudança de cultura, né? Não se implanta sem mudar as pessoas, sem que as pessoas compreendam de fato que Lei Geral de Proteção de Dados, mas que privacidade, eu estou protegendo o meu cliente, obviamente, eu estou protegendo a minha empresa, mas significativamente eu estou protegendo a mim. Se todos tivermos a consciência da privacidade, nós vamos começar a nos resguardar um pouco mais e cuidar um pouco mais até do outro, mas principalmente da gente. E o que isso tem a ver com comprometimento controlador? Tem a ver que mudança de cultura é top-down, né? Não há como falar assim, mude a cultura do recepcionista. Mas se o médico continua tendo a conduta, se o enfermeiro continua tendo a conduta, se o administrador continua tendo a conduta que se quer mudar, o recepcionista não vai mudar, né? Eu tenho alguns casos que eu conto nos cursos presenciais e que é importante a gente trazer aqui para vocês, aquele caso de, olha, se o médico não pode trazer paciente para fazer determinado procedimento sem passar pelo cadastro na recepção. Ok, ele tem que fazer o cadastro na recepção. Aí domingo, 10 da manhã, um hospital privado, né, de dono, chega o dono, né, um dos donos, um sócio, com o paciente a tiracolo, leva para dentro do bloco e faz o procedimento, leva o paciente embora. O que um recepcionista e um porteiro podem fazer? Ele sabe que aquilo não pode acontecer, né? Mas o que ele pode fazer? Então, gente, conduta é top-down, não é diferente com a mudança de cultura. E o termo de comprometimento do controlador é um termo assinado pelo diretor, pelo CEO, pelo presidente, em que ele vai falar assim, aqui nessa instituição, né, se prima, ou seja, nós estamos comprometidos com a privacidade de dados.
O termo de comprometimento ele vai ser assinado, há uma divergência ali sobre momento, né? Mas ele normalmente é assinado na fase de organização da DPMS. Por quê? Porque a primeira fase, que é a fase de preparação, nos próximos vídeos a gente fala muito disso, tá? Estamos entrando na prática mesmo e aí vamos começar a falar disso. Depois eu explico cada uma dessas fases. Porque a fase de preparação é uma fase mais de levantamento diagnóstico. Como dessa fase vai sair o plano de ação e o orçamento, o termo de compromisso do controlador só pode ser assinado quando ele souber e conseguir se comprometer com o preço, né? Porque tem custo. Imagina ele se comprometendo com a privacidade, depois ele fala que não vai investir o dinheiro que é necessário. Então é um pouco complicado. Mas é necessário que a governança seja aberta com o termo de compromisso do controlador, tá? O que mais que a gente precisa? Que o plano de governança seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais. A gente não pode pensar assim, o plano de governança de proteção de dados pessoais do meu hospital cuida bem do paciente. Não existe isso. O plano de governança de proteção de dados, né, pessoais do meu hospital cuida de todos os dados pessoais que são confiados ao meu hospital, ok? Então é importante que ele seja aplicável a todo o conjunto de dados. Ele tem que ser adaptado à estrutura. O que é ser adaptado à estrutura? Nós tivemos um caso de uma cidade num estado que não é banhado pelo mar, que essa cidade, uma cidade do interior, até próxima aí à capital desse estado, essa cidade ela teve ali a sua lei orgânica do município publicada, né? E um dos capítulos da lei orgânica passou ali pela Câmara e tal, e um dos capítulos da lei orgânica tinha lá manejo de mangue, alguma coisa assim. Gente, mangue, né, nas características estavam dispostas ali naquela lei orgânica, ela é presença em cidades que sejam litorâneas, né? Há que se fala muito em mangue numa cidade de um estado que não é banhado pelo mar. E qual que foi o problema que nós tivemos ali? A lei orgânica do município, por melhor que ela tivesse escrito, né, ou copiada, não importa, ela não era adaptada à estrutura, não era para aquele município, né? Muito embora existia ali uma admiração, um apreço muito grande pelo trabalho que foi feito em outro município, aquela lei orgânica ela não era adaptada à estrutura. Então a nossa governança também precisa observar a nossa característica, porque senão eu vou no meu colega hospital vizinho, né? E pego lá a lei dele, né? A governança dele, o plano de governança dele, copio, colo, mudo a logo e o nome, né? E aí fica, e aí eu vou descobrir que tem uma hora que ele fala sobre maternidade, eu não tenho maternidade, outra hora ele fala sobre UTI, eu não tenho UTI, enfim, essas variáveis, né? Essas condições possíveis que a gente precisa observar. Então ele tem que ser adaptado à nossa estrutura. Ele também precisa estabelecer políticas e salvaguardas. Falei um pouco disso no início. O que é estabelecer políticas, né? É definir conduta. E política é como fazer e o que vai acontecer se não fazer. Ok? Então é como fazer e o que vai acontecer se não fazer, né? Ou se não fizer, né? Para ficar mais adequado aí, mais correto, enfim. Aliás, tem gente que fala que não tem mais correto, ou é certo ou é errado, né? Mas a brincadeira aqui é política. Como é que aquela conduta tem que ser traçada, né? Qual a política de segurança da empresa? Pode usar e-mail pessoal, não pode usar e-mail pessoal? Pode usar pendrive, não pode usar pendrive, né? Cargos de confiança podem, os outros cargos não podem. Aí gera uma vulnerabilidade, né? Porque o meu colega pede ali, enfim, a gente sabe como que essas coisas funcionam. Então, uma política escrita e salvaguardas. Quais são as salvaguardas? As condições, né? Os planos de respostas, as contingências que a gente vai ter ali dentro dessas políticas na ocorrência aí das estruturas. Bem, o seu plano de governança também vai precisar estabelecer a relação de confiança com o titular. Do que a gente está falando? Quando a legislação traz estabelecer relação de confiança com o titular, ela está dizendo que eu preciso de elementos suficientes na minha governança que estabeleçam ou que vinculem a segurança do titular. Então não basta dizer que seus dados estão seguros, eu preciso ter evidência da segurança, eu preciso dar garantia, eu preciso ter um processo de comunicação transparente com esse titular, tá? E depois a gente vai falar sobre o processo também de avaliação e de tratamento, de atendimento aos direitos do titular. Ele precisa ser integrado a toda a estrutura. A gente falava que ele tem que ser aplicável ao conjunto, agora a gente está falando que ele tem que ser integrado ao conjunto. Aplicável é se aplica. Integrado é que permite que as informações se comuniquem, em que os dados estejam
realmente estruturados e organizados em uma documentação que fale a mesma língua. A lei também vai trazer que ele precisa ser atualizado constantemente. E aí, isso tudo vai fazer diferença no seu mapa de dados, na sua documentação. O que é atualizado constantemente? É mensal? É diário? É semanal? Bem, a lei não fala, a gente está aguardando a NPD para explicar algumas coisas nesse sentido, mas considerando, por exemplo, as certificações que a gente tem de revisões anuais, a questão da prática ou da boa prática aí dos planejamentos estratégicos com revisão anual também, a gente poderia pensar que a revisão dessa documentação pode ser anual, permitindo aí ou até exigindo, a própria lei fala, quando ela trata da IPD, ela fala sobre isso, que em pontos específicos, quando existirem alterações no processo, que a documentação seja atualizada. E por fim, né, nós falamos aí no nosso plano de governança, que o plano de governança precisa conter plano de resposta. O que é plano de resposta? Tive uma invasão, o que eu faço? Um gerente de faturamento levou uma planilha num pendrive porque ele ia fazer um trabalho em casa e aquele pendrive ele foi furtado, né, ali no ônibus, do seu deslocamento, e aquele pendrive sumiu. Ele foi furtado e eu não tenho acesso àquele pendrive. Quais os dados existiam naquele pendrive? Existiam dados sensíveis? Existiam dados pessoais que colocavam em risco o titular? Para cada cenário desse, eu preciso de um plano de resposta. Eu tenho que avisar a NPD, eu tenho que avisar o titular, eu consigo ter a segurança de que aquele dado não vai ser acessado. Isso tudo porque a planilha estava protegida, então está lá no meu requisito, né? Sempre que precisar levar uma planilha para casa, ela só pode sair se ela estiver protegida por senha. Isso diminui, né? Não elimina, mas diminui o risco de vazamento. Então, o plano de resposta é algo que precisa estar presente aí sobre segurança, sobre processo, enfim, como que as coisas vão acontecer se eventualmente nós tivermos um problema, ou seja, se uma vulnerabilidade, se um risco se confirmar aí em evidência, em uma violação, ok? Por fim, para fechar a governança, mas não o assunto, né? Fechar o nosso vídeo, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 50, parágrafo 3º da lei, que diz o seguinte: as regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente, e elas poderão ser reconhecidas e divulgadas pela ANPD. O que a lei quer dizer quando ela fala sobre regras de boas práticas devem ser publicadas e atualizadas periodicamente? O seu plano de governança, mas não ele todo, para a gente não ter ali um vazamento de informações estratégicas, né? Mas o seu plano de governança, a sua comunicação, a sua política de segurança, ela tem que ser publicada. Onde? Onde o titular tiver acesso. Então pode estar no seu site, pode estar num agendamento online, num ponto específico da sua internação, pode estar num QR Code na sua recepção para que aquele paciente ou aquele funcionário tenha acesso, né? O importante é que ela esteja publicada. E a ANPD ela poderá avaliar e reconhecer aquele plano, né? Aquela governança, e divulgar e exigir que seja divulgada aí, por vocês pela própria ANPD. Então, a fazer um bom trabalho agora pode colocar a gente em evidência positiva também, ok? Bem, é o que eu precisava falar com vocês sobre governança, para entender que vai muito além de simplesmente estar conforme uma legislação para agora, agosto de 2020, né? Ou agosto de 2021, ou janeiro de 2021, vamos falar disso, vai ter um vídeo só para isso no fechamento também, a gente vai falar sobre prazo. Mas entender que eu preciso de uma política, eu preciso de um plano, eu preciso de um governo que cuide de privacidade de dados e que a minha instituição top-down, né, do grau, do nível maior dentro da instituição, tem que assumir esse compromisso e ele tem que ser composto de uma série de regrinhas ali que me permita entender e gerenciar essa governança, essa proteção de dados, esse projeto, né, que vai virar um programa de proteção de dados no desdobramento aí das atividades da sua empresa. Foi ótimo estar com vocês nesse vídeo, foi bom falar com vocês sobre governança, né? Como eu disse, a gente encerra o vídeo, mas não o assunto, são só provocações, como fazer a governança, as políticas, como descrever, é adaptável à estrutura, então cada uma tem uma, mas algumas coisas a gente pode fazer junto, tá joia? Bem, fiquem comigo, nós temos aí muito assunto para conversar ainda sobre a LGPD e os impactos na saúde. Até o próximo vídeo.